calhamaços que eu quero muito ler, mas eu tenho um pouco de preguiça. Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos calhamaços que eu quero muito ler, mas que eu tenho um pouquinho de preguiça porque eles são calhamaços, basicamente por isso, né? Então, já tá justificado o porquê. Primeiro que eles são livros enormes, segundo que tem livro aqui que ele depende de outros, terceiro que eles são pesados, aí não é nada confortável. Ai, Ana, põe no Kindle. Mas daí eu não tô lendo calhamaço. Perceberam? Então eu já vou mostrar pra vocês. Tem alguns aqui que eu não... Tem um aqui, acho que eu não tenho, daí eu vou deixar a foto. É aquele padrão de sempre, só pra vocês acompanharem. Mas são livros que eu quero muito ler, só que eles são enormes. E aí, toda vez que eu olho pra eles, eu tenho um pouquinho de preguiça. Então, antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar aquele like que sempre ajuda e me acompanhar nas minhas redes sociais. E bora começar a falar sobre eles. O primeiro livro eu comprei recentemente, na Feira do Livro da minha cidade, que é Sob a Redoma, do Stephen King. Cara, olha o tamanho. Vocês percebem o tamanho desse livro, gente? É muito grande. Eu não sei nem manusear livro desse tamanho. E ele não tem a letra tão grande assim. Então é um livro que vai demorar uma vida e meia pra eu terminar de ler. E aí eu não... Entendeu? Mas assim, ele tava R$25 no plástico. Ele tava inteirinho no plástico. Não tem um risco, não tem nada, gente. Então eu comprei. E aí, se eu comprei, eu tenho que ler. É meio que obrigação moral, né? Se você comprou o livro, você lê. Então eu preciso muito ler. Eu só li um livro do Stephen King até agora, que foi Misery, e eu adorei a escrita dele. Então eu sei que eu provavelmente vou gostar do livro. Só que toda vez que eu olho pra ele na minha estante, gente, sério, eu tenho muita preguiça. Que eu fico olhando o tamanho dele, ai, gente, senhor. Daí é o tipo de livro que eu só vou conseguir ler sentada no sofá. Entendeu? Porque eu não vou conseguir ler isso aqui deitada. E aí eu penso, cara, sentada no sofá não pode ser no verão, então eu tenho que ler enquanto tá frio. Porque na minha casa é muito quente na sala, e aí no verão eu não consigo ficar no sofá, só consigo ficar no quarto que tem ar-condicionado, e daí eu já não vou conseguir ler porque eu não vou estar sentada. Então toda vez que eu olho pra ele me dá preguiça. Mas eu preciso ler, porque eu comprei. E aí eu não vou jogar dinheiro fora, então tenho que ler. Aí outro livro, ele inclusive está na minha lista de 30 livros que eu quero ler antes de fazer 30 anos, é O Conde de Monte Cristo. É isso aí. Eu tenho muita vontade de ler esse livro, só que também ele é gigante e ele vive muito caro. Ele é tipo, vai ser que nem Os Meus Miseráveis. Gente, Os Miseráveis eu levei horrores de tempo pra ler. Então, eu sei que vai demorar pra ler e eu sei que eu vou gostar do livro. Só que, primeiro que ele tá caro, então eu nem tenho. E depois que entra no mesmo rolo, eu só vou conseguir ler sentada no sofá, com a almofada no colo. E aí, só de pensar, né? Mas, pretendo ler, porque... é aquela coisa, tem livros que eu sei que eu vou amar, que eu sei que são excelentes, que eu sei que vão me agregar muita coisa e eu preciso ler. Então, tá na lista. Aí o próximo eu também comprei na Feira do Livro. Esse já não é tão grande assim, ele é um pouco menor do que o do Stephen King, que é Mentiras Genuínas, da Nora Roberts. Ana, por quê? Porque esse livro é horroroso. Olha, gente, olha essa capa. Eu acho que esse é o livro que eu tenho com a capa mais feia de todos. E eu tenho um livro com capa feia, cara. Mas esse aqui se supera, velho. Não é possível um negócio desse. Coisa mais horrorosa, esse livro. Eu sei que agora ele foi relançado com outra capa. E esse é o motivo pelo qual eu quero ler esse livro. Ele foi relançado com uma capa... Eu vou deixar a foto pra vocês. Esse aqui, né? Ele não lembra uma outra capa? Ele talvez não lembra a capa de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo? Lembra, né? Lembra. Por quê? Porque surgiu um burburinho na internet ano passado, nem sei quando, falando que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo seria uma cópia, seria plágio desse livro aqui. E eu sei que eu tô um tanto quanto atrasada, porque várias pessoas já leram os dois livros pra comparar. Eu sei que acho que a Bia Paduleto, alguma coisa assim, ela leu. O Paulo Hatz, se eu não me engano, já leu, já falou sobre isso. Eu não sei se eu vou ler e gravar um vídeo pra vocês, porque eu tô bem atrasada, porém eu fiquei muito curiosa em saber se é plágio ou não. Eles falaram que não, que tem coisas parecidas, mas que não seria um plágio. E eu acredito que não seja um plágio mesmo. Eu acho que talvez tenha coisas parecidas, mas que não seja. Só que eu fiquei muito curiosa. E aí eu queria muito ler. Aí eu não achava mais pra comprar, assim... A minha avó tem todos os livros da Nora Roberts, tá? Menos esse. Tipo, é o único livro da Nora que a minha avó não tinha. Eu não achava pra comprar e quando achava ele tava caro demais. E aí, quando surgiu o burburinho, a editora rapidamente trocou a capa e começou a revender o livro, tipo, voltou pras estantes, tava direto na livraria, tava lá na frente, assim, até perto de Evelyn Hugo, inclusive. Então, eles aproveitaram o hype. E aí, agora, eu consegui comprar esse aqui na Feira do Livro por R$16. Então, gostei. Ele vai ser rápido de ler, até porque ele é grande, mas olha o tamanho da letra. A fonte é gigante, tipo, é bem grande a letra. Então, eu acredito que ele vai ser rápido.
Mas, enfim, eu tô bem curiosa. Todo mundo fala que esse aqui tem um pouco de preconceitos, né? Ele é um pouco, talvez, homofóbico, tem algumas coisas assim. Só que também é um livro da década de 90, a gente não pode ignorar que a época, por mais que tá errado. Mas eram outras épocas, né? Infelizmente, naquela época era normal. Então, é um livro que pra época não era problemático, hoje em dia é. Então, são coisas que eu quero analisar na leitura. Então, eu tenho muita curiosidade, só que ele é gigante. Então, dá muita preguiça. Mas eu vou ler, e quem sabe eu até releio a Evelyn Hugo logo em sequência pra tentar ir fazendo um comparativo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo. Por mais que eu sei que eu tô atrasada, eu posso fazer um vídeo, né, lendo os dois e comparando. Mas, se não quiserem, eu vou ler só pra suprir aí a minha curiosidade em relação a esse livro e esse burburinho do plágio. Aí um outro livro que também eu quero ler, só que vocês vão entender o porquê que eu não leio. É esse aqui, da Jane Austen. Ele é lindo. É um dos livros mais bonitos da minha estante. Gente, ele é perfeito. Olha só. E ele tem 3 livros. Mansfield Park, Emma e A Abadia de Northanger. Eu tenho um outro livro também, eu tenho o da capa rosa, que daí tem Persuasão, Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Acho que é isso, tá ali. Só que assim, gente, eu quero ler todos os livros que estão aqui. Só que eu vou ler eles em edições separadas. Por quê? Porque eu não gosto de ler livro capa dura grandão. Ele é muito desconfortável e ele machuca. Esse livro é lindo pra item de decoração, sendo bem sincera. Porque olha o tamanho da letra desse livro. Eu vou tentar aproximar aqui pra vocês verificarem. Vocês estão vendo? É muito pequena. Eu tenho uma certa dificuldade de ler quando a letra é muito pequena. No Kindle eu faço assim. Eu dou zoom. Se tá pequeno, eu aumento. E aqui não tem como. Então, eu vou ler todos os livros, mas não vai ser nessa edição belíssima que eu tenho aqui em mãos. Essa aqui vai ficar decorando a minha estante. Quem sabe no futuro, quando eu comprar estantes novas pra virar cenário dos meus vídeos, esse aqui fique até assim, ó, no meio dos livros, só pra mostrar a beleza dele. Porque como item pra leitura, vai ser um tanto quanto difícil. Então, são calhamaços, assim, é o livro que eu quero ler, mas eu quero ler o conteúdo e não o livro em si. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Porque a letra aqui é muito pequena e eu não gosto de ler livro capa dura. Eu adoro ter eles, eu acho eles lindos, mas pra ler não é confortável. Me desculpe, eu gosto de livro molenga que dá pra ler bem de boa, sem se ferir. Imagina se eu tô lendo na cama e eu deixo ele cair, tipo assim, ó. É tipo aquelas frases de mãe. Já pensou se pega no olho? Eu fico cega, né? Então, eu prefiro manter um tanto quanto distância. E daí, pra finalizar o vídeo, eu tenho aqui esse Kidice. E eu tenho que contar uma história pra vocês. Aqui temos o 5º livro, né? Das Crônicas de Gelo e Fogo, que é A Dança dos Dragões, do George Martin, que deu origem àquela série famosíssima Game of Thrones. Eu era fissurada por essa série de livros. Eu ia pra escola carregando, eu não levava o meu material da escola, porque isso aqui tava ocupando espaço na minha mochila. Eu emprestava pros meus amigos, já passou na mão de várias pessoas os meus livros, eles estão detonados, principalmente o 2º e o 3º, que foram os livros que mais rodou na mão da galera. Eu emprestava, eu sei que eu emprestei pra, tipo, umas 3 pessoas diferentes, e essas 3 pessoas, na hora de ler, estragaram o livro, porque é um livro muito grande, e ficaram se sentindo mal e me deram livros novos. Então, tipo, eu emprestei, por exemplo, o meu 4º livro, eu emprestei e aí eu ganhei novo. Então ele não tem marca de uso, de lido, porque eu já tinha lido ele. Eu nem li tudo, eu li até metade, se eu não me engano. Daí eu emprestei pra um amigo, esse amigo danificou o meu livro, me deu um novo e agora eu tenho ele novo na minha estante. Vocês conseguem ver, enfim. Então esses livros eu gosto. Nossa, na minha adolescência, no meu ensino médio, era só o que eu falava, só o que eu lia. Eu não queria saber de mais nada. E eu acho que o fato de eu só ter lido alta fantasia por muito tempo me fez dar uma enjoada de fantasia. Tanto que hoje em dia eu tenho muita dificuldade de pegar um livro de alta fantasia, porque saturou na minha cabeça, por mais que eu goste muito da história. E aí o que aconteceu? Quando eu tava lendo os livros e aí eu entrei numa baita de uma ressaca literária, que foi quando eu saí do ensino médio pra começar a faculdade. Eu não conseguia ler nada. E foi bem na época que a série começou também a andar com pernas próprias, entendeu? Começou a se desvencilhar muito do livro. E aí a gente já não tinha mais pra acompanhar, porque a gente terminou aqui no 5º livro. Então a gente não tinha mais, a série não tinha mais o que se basear, porque o escritor simplesmente abriu mão, né? A gente nunca mais ouviu falar sobre quando vai ter um 6º livro. Sei lá quantos anos, quanto tempo faz que saiu o 5º? Faz uns 10 anos, né, gente? Vamos conferir.
Não, ele saiu em 2012, né? Já fazem 12 anos que saiu o 5º livro, então fazem 12 anos que a gente tá esperando aí um 6º, né? Porque leitor é assim, é voraz, ele não quer saber que o escritor acabou de publicar um tijolo, ele já quer o próximo. Então faz muito tempo que a gente já teve esses livros, e aí agora eu tenho muita vontade de reler, porque eu não li o 5º livro, e eu terminei o 4º livro, eu larguei na metade, se eu não me engano. Então eu tenho muita vontade de reler a série inteira, inclusive fazendo maratona literária sobre isso. Eu ia pegar até pessoas que quisessem ler em conjunto pra gente ler, e eu ia gravar vlog pro YouTube, cada livro seria um vídeo, alguma coisa assim. Eu tenho muita vontade de reler, só que ao mesmo tempo que eu tenho muita vontade de reler, eu tenho medo de reler os 5 livros, o autor bater as botas e não ter um 6º. E aí eu continuar sem saber o desfecho da série dele. Vocês percebem o risco, que é um alto risco, porque é muito livro. E é muito livro grande. Então são livros enormes, já dá preguiça pelo tamanho. E imagina a preguiça que dá, sabendo que pode ser que eu nem saiba o desfecho. Que ele vai de arrasta e não terminou de publicar os livros. Então assim, é um calhamaço que eu quero muito ler. Eu tenho os 5 livros aqui em casa, eu tenho inclusive os 5 livros em inglês, porque na época eu era tão fissurada que eu convenci minha avó a me dar os livros, a coleção em inglês, porque eu também tava estudando mais pra tentar virar bilíngue, né? E aí eu queria ler tudo em inglês, então eu tenho os 5 livros em inglês, eu tenho no texto original. E eu tenho preguiça, porque eu tenho muito medo de ler os 5 e não ler um 6º. Então, assim, eu acho que o dia que sair o 6º livro, se sair, eu vou pegar e vou ler todos. E aí, ler o 6º livro, torcendo pra esse 6º livro, talvez ele ser o último, porque não era pra ser o último. A gente sabe que o 6º livro não era pra ser o último, pelas entrevistas que ele tinha dado. Ele tinha ideia, não sei se era de fazer 7 ou 8 livros. Então, teoricamente, o 6º não era pra ser o último. Só que, pela idade dele, eu acredito que ele tenha consciência de que pode ser que ele não esteja aqui pra publicar um 7º. Quiçá um 6º, né? Mas ok. Então, eu imagino que se um dia ele publicar o 6º livro, ele vai publicar meio que dando um desfecho pra série. Mas isso são as vozes da minha cabeça que estão falando. Então, o dia que sair, daí, quem sabe, eu pegue todos e faça uma maratona literária lendo as Crônicas de Gelo e Fogo, porque eu tenho uma saudade. Game of Thrones era uma série que era uma das minhas séries favoritas, até eles avacalharem depois da 5ª temporada. Mas isso a gente ignora completamente. A gente só gosta do 3º episódio da última temporada, porque aqui é Team Arya. Inclusive, a minha cachorra se chama Arya por causa da Arya. Tô divagando. E é isso. Tá? Então, é um calhamaço que eu tenho um apego emocional muito forte, eu pretendo ler, mas ao mesmo tempo eu tô na espera do 6º livro. Eu preciso pelo menos de uma confirmação pra saber que eu não vou ler os 5 livros de volta e não saber o desfecho. Porque eu não vou conseguir viver sem saber o desfecho. Porque por enquanto eu não sei o que tem o conteúdo daqui. Eu não sei o quão diferente é da série. Eu não sei até que ponto vai o livro e a série em conjunto. Vocês percebem que eu não sei as diferenças? Então, eu prefiro viver com isso na minha cabeça, sabendo que o dia que eu quiser ler vai ser diferente da série. Ai, é muito complicado, eu não sei nem me explicar. Mas eu espero que alguém tenha entendido o que eu tô querendo dizer. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. Tchau!